Olá, gente, mais um Backcast aqui, né, André? Mais um Backcast aqui. E esse é um Backcast extremamente especial, importante e fundamental, principalmente nesse mês aqui que nós estamos vivendo, né? Sim, mês aqui, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que eu acho que devia ser Década Amarela. É uma maneira que é engraçado, porque as pessoas elas rotulam, né? Rotulam um determinado mês, parece que tem importância daquele mês, uma coisa, né? Ah, então agora, poxa, nossa, acabou o amarelo, o que vai ser agora? Vai ser outro. Então, poxa, vamos esquecer toda essa preocupação, agora só vamos nos preocupar com câncer, não sei o quê, né? Eu acho que é interessante isso para você abrir uma discussão sobre isso. Mas são coisas que não tem limite, né? Não tem começo, meio e fim. Né? Então, por isso nós trouxemos hoje uma coisa extremamente especial. 2 convidados especiais. Fantásticos. Quem são, André? Então, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para eles se apresentarem. Olha que legal. Vamos começar pelas mulheres, né? Com certeza. Luísa, fale sobre você, que honra. Se fosse assim, falando isso para mim, eu levei minha mãe. Minha mãe para me apresentar. Foi mais fácil. Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, por esse Que convite, adorei. Bom, eu sou psicóloga clínica, também neuropsicóloga. Hoje, os meus, enfim, atendimentos... Você entrou na faculdade com 3 anos de idade. Era de novinha assim, tanto? Poxa, nossa! Não, eu me formei tem uns 4 anos. 4 anos. Né? E aí eu já iniciei aí a minha pós em neuropsicologia. Ah, que legal. Hoje eu sou super atuante na psicologia clínica, né? Então eu faço os atendimentos em psicoterapia individual. E hoje eu estou trabalhando bastante essa parte de mídias, né? Trazer um pouquinho do conhecimento, ajudar as pessoas. Bombando exatamente. Na mídia, né? Tô com muitos projetos aí, inclusive tô para começar um podcast bem legal, junto com o Rafael Ilha. Olha, doutor, que legal. Quando vai ser? O doutor Orlando também Ferri. E a gente ainda não tem uma data fixa aí para começar, mas em breve a gente está começando a abordar toda essa parte de vícios, voltar da saúde mental mesmo, né? Que acho que é super importante trazer isso para as pessoas, né? Enfim, agora eu já vou fazer um trabalho de assessoria de imprensa. Eu gostaria de sugerir meu cliente para ir no Backcast. Com certeza. Não sei qual é o nome, mas... Superação. Doutora, já se sinta já tem nome? Com superação. Superação. Sinta-se já convidada, óbvio, com certeza. Já comecei a trabalhar. Aqui a gente entrevista, trabalha, come. Essa foi a beleza que ela fez, né? Que legal, a gente vai conversar mais. E aí a gente tem o Tiago Gil. O doutor Tiago também está super convidado. Olha aqui, Backcast é network, né, Rodrigo? Network. É mais net até do que work. Né? Aqui, ó, Rodrigo, Rodrigo da Rec Brindes, nossas canequinhas que estão sendo super disputadas, vocês vão ganhar. Vão ganhar. Vão ganhar. Eu tomo café da manhã. Lembrança da gente. Legal. Muito bom. Doutor, fale, por favor, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Nossa senhora, nós estamos conversando um pouquinho lá, já fiquei fã já aqui. É um assunto que me interessa, interessa a toda a sociedade, né? Por favor, se apresente. Então, meu nome é Tiago Gil, eu sou médico anestesista e hoje eu trabalho, estudo, principalmente tenho interesse muito em uso de cetamina para tratamento de depressão, de ideação suicida e de transtornos de ansiedade. Nossa, aí é um tema que eu não sabia. Estudo, eu faço pesquisa com anestésicos com ação antidepressiva, com ação no humor. E sou membro ativo da Sociedade Americana de Cetamina, onde eu faço alguns webinars, escrevo para eles, faço parte de alguns comitês com eles. Que chique que tá a nossa mesa! Olha, doutor, estamos, hoje o povo... Posso começar uma pergunta para os dois? Pode. Por favor. É um caso que aconteceu comigo, eu fui dar palestra aqui no interior, fui dar numa universidade. E eu estava... a palestra inicialmente era do Dr. Bactério, falar assim. Só que eles falaram para mim, nós resolvemos dar uma palestra antes, uma palestra com um psicólogo. Porque nós estamos tendo muitos casos aqui de rapaziada da faculdade cortando pulso. Porque uma coisa assim que eles falaram assim, que nós nunca vimos uma quantidade tão grande
quanto está acontecendo atualmente. Eu queria saber a opinião de vocês aqui, o porquê que está acontecendo tanto caso e foi lá, de jovens. Isso daqui, mas o pessoal de universidade e tal. Eu fui dar em Itaquera uma palestra anteontem para garotada de 14, 15, 16 anos. Parece que eles tinham falado entre eles, que a garotada o quê? Nunca vi tanto caso da garotada de 14, 15 anos se cortando. Então não está sendo um privilégio somente de universitários, está sendo privilégio para a juventude. O que está acontecendo com o mundo? A gente não sabe, mas os números são muito assustadores, né? Existe mais, na cidade de São Paulo, mais suicídios do que homicídios, por exemplo. A gente não sabe que é tanto, a gente tem muita notícia principalmente de crimes, mas a gente não tem por uma política dos jornalistas não falar sobre suicídio. Então a gente não sabe quanto isso acontece. No ano passado teve um artigo muito interessante sobre suicídio e ketamina que mostrou pra gente que 800 mil pessoas por ano morrem de suicídio no mundo. Nossa. 800 mil pessoas. Pra gente ter uma dimensão, eu comparei com o contingente do exército brasileiro, são 360 mil pessoas. Então tem o dobro de 2 exércitos brasileiros que morrem todo ano. Por ano. Vamos fazer até outro comparativo com Covid. Pessoas morreram de Covid. O pessoal fala tão desesperado que uma pessoa morta já tem que se preocupar, né? Sim. Tudo. Com certeza. 800 mil por ano. Isso daqui, em toda a epidemia no Brasil, morreu 600, 700 mil. Isso. Nossa. Então são 800 mil por ano de suicídio. Para cada morte por suicídio, teve de 10 a 25 tentativas. E do impulso à ação, mais ou menos 10 minutos. Então, a gente tem que ter uma resposta, a medicina precisa de uma resposta para essa doença. Suicídio, automutilação, autoagressão, autoextermínio é uma doença, não é uma opção. A gente costuma dizer que a pessoa não cometeu suicídio. Ela morreu como morreu de câncer, como morreu de pneumonia, morreu de suicídio. É porque o pessoal fala assim, foi covarde, foi fraco. Não entendem que existe uma doença ali, é possível. Né? Desculpa. Não, doutor, por favor. Aqui a gente fala tudo junto, viu? Eu falo aqui toda hora. Ela fala, mas todo mundo, não deixa eu falar ela nada. Ele me bate. Eu chuto ela, eu tô apanhando. Eu chuto ela. Qual a sua opinião? O que você acha que está acontecendo tanto caso? É justamente isso. As pessoas ainda não compreendem, né, o que está por trás disso. As pessoas não compreendem ainda o que de fato é a depressão, né? Tem ainda muitas pessoas ainda falam, né? É porque ele era fraco. Nossa, eu não acredito, né? Que pessoa... Sabe o que eu ouvi falar muito? Falar assim, no meu tempo só dá uma tanque de roupa, né? Pra lavar, que não sei o quê. Tem um psicólogo que eu não lembro muito bem o nome dele agora, me desculpa, mas essa frase não é minha. Se $5.000 uma viagem para a França resolve, é porque nunca foi depressão. Então, se um tanque de louça resolve... Então, um tanque de roupa ela resolve, não é depressão. Não é depressão com doença de rico. Não, né? É uma doença que afeta todo mundo, todas as classes e todas... É uma doença mais de mulher. Então, a gente tem uma prevalência maior em mulher do que em homens. Não sabemos exatamente por quê. Talvez alguns hormônios, talvez algumas outras coisas além de hormônios façam essa prevalência ser maior. Mas quando você olha a população, tem uma maior prevalência em mulheres do que em homens. A causa por que pode estar aumentando, a gente não tem uma resposta única. Não tem uma causa única também. Algumas coisas como medicações podem levar a pensamentos suicidas, podem levar à impulsividade. Então tem medicações que podem causar isso. Tem situações do país, situações familiares, situações interessantes em quem já é suscetível. Lembra que você pode estar no maior estresse do mundo. Se você não tiver a doença geneticamente determinada em você, você não vai pensar em suicídio ou entrar em depressão. Então existe um fator genético, existe um fator ambiental, existe um fator psicológico. Então é uma soma de fatores, biológico, psicológico e social. Se a gente parar para pensar, né? Os nossos pensamentos, eles geram o quê? Sentimentos, né? E esses sentimentos, eles acabam desencadeando alguns sintomas físicos, né? A gente acaba, às vezes, somatizando algumas coisas. Então, por exemplo, eu estou muito preocupada, sei lá, com a minha vida financeira, preocupação no trabalho, uma série de coisas, eu começo a ficar estressada. Então, eu aumento o meu ritmo, né? O meu aceleramento, meu coração acelera, minha pressão, às vezes, aumenta. Tem pessoas que, às vezes, o doutor vai conseguir, enfim, falar com mais ênfase nisso. A questão de colesterol, muito ligado, às vezes, ao estresse. Né? Então, para a gente ver o quanto está associado, né?
o que a gente... Tudo que ela está falando aí, eu estou baixando. Nossa, isso eu tenho. E aí, se a gente... Se a gente pensa que se eu estou num nível assim, prolongado, isso pode desencadear doenças. Sim. A teoria do estresse crônico é uma teoria muito interessante sobre depressão, né? Que você pode ter um estresse agudo, então pode ser uma morte inesperada na família, pode ser um acidente, um assalto, pode ser alguma coisa assim. Isso pode ser o desencadeador de depressão, como um estresse crônico mais menor. Um chefe abusador, uma relação familiar, né? um burnout, são... Está muito atual esse uma das teorias, que é a teoria a hipótese do estresse crônico para a gênese da depressão. Quem não tem a genética, quem não tem a capacidade de se tornar deprimido, não vai se tornar. Pode ficar triste, pode ficar chateado, pode ficar um monte de coisas, mas com a doença, a depressão, não. Eu não tenho asma. Eu posso entrar num lugar mais mofado, com gato, com cortina, com fumaça, não vai me fechar o pulmão, eu não vou morrer de asma. Agora tem gente com asma, que já tem o histórico, entrou num ambiente um pouco mais mofado, pronto, não consegue respirar. Mas não é genético? Assim, é genético, né? A depressão uma parte é genética. Ah, sim, outra ambiental, outra é emocional, né? Isso. Entendi. Então a gente tem aí a tríade biológica, psicológica e social, não é só exclusiva da depressão, é de qualquer doença, qualquer acometimento, qualquer agravamento da saúde. E na depressão não é diferente, ela tem esses 3 componentes também. Agora, o estresse crônico é parte do ambiental, é uma das partes do ambiental. E para o suicida, ele tem os 3? O fenômeno do suicídio é um pouco mais complexo, né? Porque ele envolve também a impulsividade. Então, não se sabe direito se ele envolve só a impulsividade ou se ele envolve também um déficit cognitivo. Então, a incapacidade da pessoa pensar que aquilo não está certo ou que aquilo não deveria acontecer. Ou pensar nos outros, ou pensar em outras coisas. É um livramento? Será que é um livramento? Pessoa que, nossa, estou sofrendo muito, o único jeito de sair Isso a gente pensa na automutilação, né? Muitas vezes o fato, né, de estar se automutilando é uma forma de aliviar um pouco aquele sentimento, né? Até de arrancar cabelo, né? Sim, ou comer alguma coisa, são sim. aqueles toques. Eu queria contar um caso, que eu acho que o Baquipapo, tô com o Baquipapo na cabeça. O Baquicast é legal, fazendo um parênteses, mas assim, eu sempre achei que eu era Mulher Maravilha. Eu posso tudo, isso aqui. Aí eu falei, eu vou ter filho, mas não vou atrapalhar meu trabalho. Você tinha corda? Né? A gente quer achar que tem tudo. Aí eu falei assim, não, porque eu sou a dona da empresa, da assessoria, e eu não vou poder parar de trabalhar quando eu tiver filho. Eu ficava com isso na cabeça, Tanto é que meus clientes nem sabiam, assim, quase que eu estava grávida, porque eu trabalhava 24 horas. E um dia antes de trabalhar, eu trabalhei até 4 horas da manhã. E no outro dia, era que sexta-feira, fui ter minha filha, graças a Deus, tudo bem. Aí eu fiquei 2 dias no hospital, descansei um dia. Quando eu voltei, na terça-feira, depois de 3 dias, eu voltei a trabalhar. E aí, olha que loucura! Você não trabalhou na quarta? Aí eu falei, olha que loucura, eu dando de mamar, né? E aí todos os hormônios, porque são 40, 50 hormônios que caem, assim, mas ainda estava muito no pique. Eu falei, não, eu não vou poder deixar, eu não posso, não sei o quê. E nem tive quase leite e tal. Mas o que eu, resumindo, né, na história, chegou depois de um mês que eu estava trabalhando, eu suava, eu tremia um pouco, mas eu ia. Chegou um mês, eu estava na marginal e minha perna não sentia mais e eu não conseguia mais nem escutar direito. Aí eu parei o carro assim, saí, eu não sei como, num encostamento. Aí eu liguei pro meu médico, eu falei, doutor Nelo, eu não tô sentindo isso. Ele falou, mas você não tá no resguardo? Você tá dirigindo, você tá fazendo, né, com ponto. Ele falou, olha, tem gente que beira loucura depois de um parto, se não faz o resguardo, porque saiu, né, um ser, uma energia. E aí eu falei, será que eu tô com depressão? O que eu faço? Não sei o quê. E aí, inclusive, uma das coisas que eu engordei, porque eu comecei a comer igual querendo ficar mais forte, essas coisas, né? Não é desculpa. Mas isso aconteceu mesmo. Tô ouvindo, só tô ouvindo. É que aqui eu levo os assuntos mais engraçados, que a depressão só quem sabe, né? É verdade. Mas aí, pra falar só que realmente eu nem tive uma depressão. Eu tive uma exaustão física que barou. E ele falou que muitas mulheres, nesse caso, se matam após o parto. Porque nem é depressão pós-parto. Porque ficou fisicamente impossível eu suportar até as coisas. Existe isso, né? Aconteceu comigo.
Mas uma coisa que eu queria concretar, eu estou com essa pergunta aqui, é para cutucar vocês. Eu quero ver a opinião de cada um de vocês aqui. Né? Nós estamos atualmente uma polarização política. Né? E tem os outros que estão, mas nós temos o A e o B. O A e o B que deve ir para o segundo turno, deve ir. Nós temos um grupo de pessoas na população enorme apoiando o A e um grupo de população apoiando o B. Né? Não estou falando de apoiar de quem apoia zero. Seja o A que ganhe, vai ter um problema relacionado com esse pessoal do B, vai ter um problema de cabeça muito violento, que não queria que esse cara ganhasse, não queria que esse cara ganhasse. A mesma coisa em relação ao outro. Vocês acham que pode gerar suicídio, pode gerar transtornos de cabeça do pessoal que está sendo uma lavagem cerebral da população, né? Que, tipo, não interessa quem é, mas tipo entre o anjo e o demônio. Né? Se o demônio ganhar, não importa quem é o demônio, mas se o demônio ganhar, quer dizer que acabou o mundo, acabou com esse negócio todo. Então, essa polarização disso daqui, vocês acham que fanatismo, depois, né? Que é um fanatismo, não é um fanatismo, não é religioso, mas é um fanatismo político. Vocês acham que pode acontecer coisas sérias? Eu não quero que se preveja, eu não sou prevendo, quero a bola de cristal aqui, esse negócio, mas pelo conhecimento que você tem, a opinião de cada um de vocês, pelo conhecimento que vocês têm, vocês acham que existe uma possibilidade disso? Eu acho que sim, mas eu queria ver a opinião de vocês aqui. Acho que só o fato de você ser fanático por alguma coisa desse tipo já é um sinal de... já é um sinal de alerta. Talvez não seja doença, mas são sintomas, né? Sim. Só de você ser fanático por isso. Eu não sei qual a porcentagem exata da população que é fanática ou qual faz mais barulho. Porque tem uma porcentagem que faz barulho e tem uma porcentagem de fato... Mas até se matar por causa disso. Então, é por isso que é até às vezes um pouco complicado, né, responder isso, porque a gente está falando de algo extremos, né? Estamos falando dos extremos. Que foi uma coisa que eu fiquei meio assustado, vamos falar assim, que tem uma colega minha, que ela é biomédica, ela saiu para estar se candidatando, né? E ela postou ela apoiando tal candidato. Ela andou na rua, um cara chegou que ela nunca viu e deu um soco na cara dela. Nossa! Assim de graça, nunca viu. O cara falou assim, você está apoiando o X e pá, deu um soco nela. Foi uma coisa assim, eu falei... Isso já tem nome, já tem código penal para isso. Tem isso, mas não é novo e já tem código penal, né? Isso com certeza, mas assim, é loucura, né? Loucura que ele pode, não sei se ele faria isso normalmente. Já é uma pessoa com impulsividade que pode escolher o alvo dessa impulsividade. Eu posso dizer que isso é por uma religião, que isso é por uma ideal, que eu posso escolher o que eu quiser por isso, né? Talvez o que esteja mais sendo dentro da realidade daquela pessoa é a política. Mas ela já não é uma pessoa que previamente é normal, equilibrada. Não, espero que não seja, né? A gente vê esses perfis até em jogo de futebol, né? A briga ali entre as torcidas. Cara, de outro time vira um inimigo perpétuo da pessoa. Ele nunca viu a pessoa e... Será que entra essa pesquisa de 10 minutos, né? Que a pessoa não consegue controlar? Isso provavelmente faz parte de um quadro de impulsividade, que aí é um quadro de uma outra doença, que faz parte de outras doenças maiores do humor, e isso é mais parte de uma impulsividade. Ela tem que estar presente, a impulsividade, para o suicídio, então tem que ser uma impulsividade pro negativo. Essa é uma impulsividade para agressão. Mas tem que ser uma agressão, uma autoagressão. Então, uma impulsividade para autoagressão. É claro que uma pessoa dessa também tem um déficit cognitivo, que ela não é capaz de parar e pensar, isso não está certo, isso está errado. Né? Então, tem os mesmos elementos, me parece muito próximo, mas não direcionado a mim, direcionado ao outro. A minha mãe falava, dou-lhe 1, dou-lhe 2, mas ela nunca chegava no 3. E não chegava no 3. Ela nem queria chegar no 3. A comunicação violenta. Minha mãe falou que era 3. Com chinelo aqui, falou que era 3. Eu tenho uma chance. Não tinha. Agora eu lembrei de uma entrevista que a gente teve com o Niso, né? Que, aliás, vou deixar depois aqui pra gente rever uma entrevista muito bacana com o filho do Chico Anísio, o seu Ptolomeu, que muito bacana, foi muito legal. E a dor dele, que foi uma tragédia, acho que vocês podem comentar. E do filho que tomou aquele chá, que eu nem sei falar o nome. E eu, ayahuasca, né? Vocês podem comentar. É uma religião isso, né? O ayahuasca é uma religião, são dois cipós que você faz
um chá e tem todo um cenário religioso de integração, existe uma entrevista, uma ordem, uma liturgia, onde você usa, quando você não usa, quanto usa e tudo que deve acontecer no meio. E recentemente tem muito barulho sobre psicodélicos tratando saúde mental. Psicodélicos vai resolver tudo, psicodélicos são tudo. A gente, de fato, não tem o que é um psicodélico. A gente não tem descrito isso na literatura, a gente não tem um consenso de o que é um psicodélico. Mas é claro, tem os psicodélicos clássicos, o LSD é um psicodélico clássico, a ayahuasca é um psicodélico clássico. Mas o que é um psicodélico? É o que mexe com a mente, mexe com a atenção. Muita coisa mexe com a mente. Álcool mexe com a mente, mexe com a atenção. É um psicodélico? Não, é que faz me ver coisas. Bom, eu sonho, eu vejo coisas. Eu estou sob efeito de psicodélico? Então não existe uma classificação, uma origem, uma linha que eu consigo dizer isso aqui é por causa disso, isso aqui não é por causa disso, né? Então é bem complicado você chamar de todos de psicodélicos. Mas chamando o que tem mais hoje em ayahuasca, o que está mais em voga, principalmente por ser mais comum aqui na nossa região, né? Porque existem psicodélicos ou alucinógenos que não são daqui, por exemplo, o cacto de São Pedro não dá na nossa região, ele é de outros lugares, o peiote de outros lugares. Então aqui a gente tem a ayahuasca, que é muito falado, tem a psilocibina, que é o cogumelo, que é muito falado também. O LSD a gente fala pouco aqui, porque tem pouco acesso, não tem, é tráfico de drogas, então tem pouco, mas o cogumelo nasce no chão, então tem muita gente que fala dele. E ele tem crescentes entrevistas, crescentes matérias dizendo que trata a saúde mental, que vai resolver tudo, que tem uma grande resposta. E aí a gente vai procurar na literatura especializada e tem pouquíssima coisa. Então, de verdade, o que você tem de psicodélicos, de cogumelos mágicos, de ayahuasca, tratando saúde mental, você tem muito pouca coisa. São entrevistas cheias, são trabalhos com muito viés. Então, você vai pegar dois grupos, os que são frequentadores da ayahuasca e os que não são frequentadores da ayahuasca. E você vai comparar eles em aceitabilidade do chá. É claro, quem já frequenta já vai aceitar mais, então tem um risco de viés. Ou você pega pessoas que aceitam tomar microdoses de cogumelo durante 3 meses e pessoas que não aceitam. Dali 3 meses, quem está melhor do humor, quem está melhor da depressão? Só o fato de eu aceitar já tem um placebo, já tem um querer melhorar. Então está cheio de viés nesses trabalhos. Tem um trabalho publicado até hoje mais ou menos sério, com placebo. Então um grupo recebeu esse citalopram, outro grupo recebeu o cogumelo, né, recebeu um extrato da psilocibina e a resposta na depressão foi igual dos dois. Um trabalho muito... Do escitalopram e psilocibina. Eles são iguais, eles foram iguais na resposta antidepressiva e acho que talvez seja o trabalho mais bem feito sobre alucinógenos. E o que a gente tem de fato, de concreto, de verdade, é muito pouco ou quase nada, e ele está mais para um movimento cultural, né? O cogumelo está mais para um movimento cultural, a ayahuasca para um movimento cultural, do que para um movimento científico de verdade, né? Você não tem, principalmente, você não tem uma hipótese, uma teoria. Por que o ayahuasca funcionaria, seria eficaz para combater a depressão? Por quê? Onde vem a depressão? Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa, começar a testar várias coisas, até que uma dá certo. Né? A ciência, a medicina, a gente parte de um modelo, esse modelo é testado, esse modelo deve ser verificado, avaliado ou refutado, e a gente tem que partir desse modelo do método científico, lá de René Descartes, coisa super antiga. Sim. E aqui também tem que ser assim. Então eu não posso simplesmente pegar pessoas em sofrimento e falar, vou testar um cogumelo com você, vamos ver se dá certo. Então é muito difícil falar se não existe uma eficácia com o uso dessas substâncias, né? Trabalho com isso aí? Você viu algum paciente seu? Olha, com fé, a gente está falando da ayahuasca, veio aqui um caso que eu atendi, a pessoa veio na sessão contando que teve a experiência com a ayahuasca e que 2 vezes, inclusive, teve essa experiência. A primeira falou que passou muito mal, mas que fez ter contato com coisas, com crenças, né? Que ela não teve contato e até ela essa pessoa era um caso que eu encaminharia para um psiquiatra, mas preferiu tentar mais uma com ayahuasca, assim, e aí entra naquilo... Eu vou te perguntar uma coisa, porque aí depois daquele negócio do parto, lógico que eu fui diagnosticada com depressão pós-parto, mas no meu caso eu não parei. Aí eu fiz um monte de massagem, um monte de acupuntura e falei, não me permitia parar. Mas tem depressão que a pessoa não sai da cama.
né? Mas no teu caso, o emocional também. Você já teve depressão? Eu, não. Mas já atendi gente, inclusive com esse perfil. A pessoa não ficava 5 dias sem tomar banho. Por que que você te levou aí nesse segmento? Porque você podia ir em outros da sua área. Por que que não, você... na verdade, eu atendo diversos segmentos, né? Mas, assim, a demanda que anda surgindo bastante para mim é muito voltada à depressão, ansiedade, inclusive. Por causa da pandemia também, né? Exatamente. Pós-pandemia, assim, os maiores casos que apareceram para mim foram voltados à ansiedade. Assim, jovens, qualquer idade. Vai ter uma crise, né? Ansiedade coletiva numa escola pública, né? Agora fora de São Paulo. A gente vai muito falar de depressão. E eu não falo ansiedade também, porque assim, quando estamos às vésperas de algum evento, a gente fica mais ansioso, né? Mas isso não denomina o transtorno de ansiedade. Mas quando eu falo ansiedade, são pessoas que realmente têm aquela crise de parar no hospital, assim, né? Então, eu recebi muita gente com esse perfil, assim. O senhor é ansioso? O senhor é muito ansioso? Eu acho o senhor calmo. Eu sou calmo, mas sabe o que tem? Eu sou calmo. Eu sou calmíssimo, sabe? Super calmo. Já chutei ela umas 20 vezes, mas eu sou calmo. Assim, olha, coitadinho do meu pé. Aquela faca. Mas o senhor se sente assim? Você já teve depressão em algum momento? Alguma coisa assim? Eu não sei se eu estou sempre em depressão, eu não tive depressão, tudo. Eu sempre vejo o senhor tão alegre. E não tem nada a ver, que às vezes a pessoa tá alegre e depois no dia seguinte se matou. Fala, não, mas você que tava bem. Não foi matar, não, mas não existe isso assim? Você tava bem, nossa, mas eu trabalhava com ele. Tem um caso de uma prima minha que ela foi na academia, ficou na academia, se matou de fazer ginástica, porque chegou em casa e se enforcou. Ficou uma coisa bem assim, né? Mas não é que eu não sei o termo que eu queria usar, mas eu tenho 67 anos, né? Quando eu era garoto, a gente não ouvia falar de depressão, sabe? Não tinha, ou a pessoa não comentava. É que hoje a gente está na era digital também, né? Então tem isso, não estou falando que não existia, com certeza existia, então mas hoje a gente tá não ouvia falar. A prima é louco. A prima ficou, louco. Não sei o que tal, né? Agora aumentou mais, eu concordo com você, era digital, você fala, dá uma informação, a tia, não sei o que, tal cantora ficou, se a cantora pegou, então moda, né? Moda, né? Mas tem mesmo. A gente podia entrar no remédio, né? Que até nem sei falar direito, se o doutor puder falar direito, esses estudos desse remédio, mas me interessou particularmente, porque eu já tomei esse Citalopram, que foi o remédio que eu particularmente fiquei muito mais calma. Só que eu vou voltar a tomar pra ver se eu melhoro um pouco. Dá pra comprar pra ela uma caixa de... Eu tô rindo, mas a gente tem que levar as coisas mais à vontade, né? Senão o papo fica muito triste, né? Claro. Mas é uma coisa que realmente tem tratamento e acho que o doutor pode falar. O Citalopram é um tratamento bom, né? O Citalopram faz parte de um grupo de um tratamento, parte de uma hipótese. Como eu falei, a gente tem que pensar como a depressão funciona. Então a gente faz uma hipótese, por que será que eu tenho tuberculose? Né? Aí será que é uma coisa que vem de fora? Será que é uma coisa que é minha? Será que são os humores, o fleuma? Não, acho que você... Depois de Pasteur, vai lá, procura, acha uma bactéria naquela tuberculose, então acho que aquela bactéria causa a tuberculose, né? E eu vou usar uma medicação que ataca a bactéria para acabar com a doença. Isso é um pensamento bem primário, bem básico, né? E a depressão também tem que ter isso. Então a gente tem que pensar por que acontece a depressão, de onde está a depressão, o que aconteceu. A gente tem algumas ressonâncias magnéticas hoje, ressonância magnética funcional, que consegue mostrar que o cérebro de uma pessoa em depressão, ele, além de funcionar de uma maneira diferente, ele está em algumas áreas superativado. Então, uma das áreas, por exemplo, de recompensa negativa, aquela área que eu falo, acho que eu não devia ter feito isso. Comer. Não devia ter comido. É uma recompensa social, mas uma recompensa não devia ter comido isso. Isso não funciona muito contigo, né? Olha o bullying. Olha o bullying. Dá um bullying aqui. Não, foi uma observação. Eu sei do que o senhor está falando para outra matéria, né? Que eu usei também. Tudo bem. Tudo bem. Tá em casa. Essa ressonância, esse tipo de pesquisa consegue mostrar que há uma área chamada bênula lateral, uma área dentro do cérebro, que faz parte desse circuito de recompensa negativa, onde eu falo para mim mesmo que eu não fiz, que eu estou errado, que eu não devo fazer, e ela é hiperativada em pessoas com pensamentos suicidas e de automutilação e autoagressão, de autoextermínio.
E aí você consegue fazer... Tem uma medicação que é a cetamina, que você faz essa pessoa... Cetamina. Cetamina. Isso é uma medicação que você faz de forma endovenosa, em hospital, com anestesista. E essa medicação consegue diminuir, na maioria das pessoas, essa hiperatividade da adrenal lateral. Isso se correlaciona com uma redução dos pensamentos suicidas. E tem um estudo de quanto tempo isso? Por exemplo, se é 10 minutos que a pessoa vai... atua quanto tempo no suicídio? Não existe isso. Não, o pensamento, a pessoa tem pensamentos crescentes de autoextermínio e isso culmina num vou fazer, numa decisão. Desse ponto até a execução são 10 minutos. Mas a doença ela veio lá de trás, ela não começou agora. Ela vem lá de trás apresentando sinais. Aparece, imagina, no seu dia inteiro, aparece uma vez e some. Depois aparece mais 2 vezes e some. Até isso ocupar o seu dia inteiro e isso começar a aumentar a força. Então eu não consigo fazer mais nada só pensando em formas de me machucar. E esse remédio tira? E esse remédio consegue, na maioria das pessoas, não é 100% das pessoas, consegue por um momento desligar esses pensamentos. Você está muito na era digital, né? Hoje em dia, uma coisa que a gente tem observado muito é que antigamente, quando você procurar emprego, procurar alguma coisa, o cara fala, me traz seu currículo. Hoje em dia a pessoa vira e fala assim, você sabe disso. Qual o seu LinkedIn, quantos seguidores você tem? Quantos negócios você tem? Então, isso daqui, uma pessoa uma trauma de procurar seguidor, de fazer tudo por seguidor, de fazer tudo por seguidor. E, de repente, uma pessoa fala uma coisinha, ou pensada ou não pensada, e, de repente, é bloqueada, é cancelada, aquele negócio todo. Então, a pessoa, de repente, perde 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Eu já vi dizer que a pessoa até se mata. Porque perdeu seguidor. O que você acha disso aqui? É porque é o famoso cancelamento, né? Então, se ela perdeu o que é o seguidor, então ela está sendo linchada ali na internet de acordo com alguma... né? De acordo com alguma digital, né? Ação, alguma atitude, alguma coisa que você falou e não foi muito bem visto. E aí você imagina, né, uma quantidade de pessoas te linchando ali nas mídias, né? De que maneira você vai interpretar tudo aquilo, de que maneira você está levando para dentro de você. E aí que começa tudo que eu falei. A gente pensa, a gente sente, isso reflete no nosso corpo e isso a longo prazo traz, né, questões... Essas consequências. Exatamente, né? Essas consequências. Então... Eu ouvi uma entrevista de uma vez que ela falou assim, falei uma besteira, fiz uma besteira, até na pandemia, ela foi quase cancelada assim. Ela falou, eu perdi 10 mil seguidores, só que depois eu ganhei 100 mil. Nossa. Então agora daqui para frente eu faço besteiras. Eu faço besteiras, que eu sou cancelada, né? Aí perco os 50 mil, eu tiro da internet, aí eu volto depois do mês, aí eu ganho 200 mil. Então ela está indo nessa batalha assim, isso daqui virar moda. Mas é interessante que esses pensamentos de suicídio, eles são muito ligados, eles vêm necessariamente com a desesperança. Com cancelamento seria isso. Então a pessoa começa a ser linchada, ou então não tem estrutura emocional para isso, e ela não vê saída. Então, ela tem um comportamento de desesperança. Sim. E aí ela parte a ter tem que ter um pouco mais de coisa nesse caldo, mas dali que ela parte em pensamentos e atitudes contra si própria. Mas tem a desesperança, isso nunca vai mudar. Minha vida sempre vai ficar assim. Você consegue até falar melhor do que eu sobre a tríade cognitiva de Becker. Quais são as 3 partes, né? Então, uma falta de esperança do futuro de mudar, uma visão sobre mim negativa e uma visão dos outros contra mim negativa. Então, eu não presto, eu sou ruim, eu não vou fazer nada. Os outros estão me dizendo que eu não presto e que eu não... Estão fortalecendo aquele fortalecendo a minha crença, né? E eu não consigo ver que o futuro vai ser diferente. Nada e as pessoas ainda fortalecem. Eu acho que eu não sou nada. Eu acho que eu não sou nada, o ambiente ser negativo contra mim e eu não consigo ver que no futuro pode ser diferente. Então está me tirando tudo que eu tenho, está me tirando o que eu sou. E aí eu só tenho uma saída para essa pessoa, já que eu não tenho futuro, eu sou pior pessoa do mundo para os outros e eu mesmo não tenho valor nenhum. É aí que uma pessoa pensa... Você tem que ter cabeça e estrutura, né? Por isso que é muito importante o acompanhamento, psicoterapia. E eu sei que acaba sendo um pouco clichê, né? Mas a gente tem que desenvolver a questão do autoconhecimento. Mas quanto mais eu me conheço, mais eu vou entendendo como eu funciono de acordo com as situações que vão surgindo na minha vida. E eu vou ser mais assertiva nas minhas ações.
De que forma que eu estou interpretando uma situação? De que forma que eu estou levando isso para o meu interno, né? Então, por isso que eu clico muito na tecla do autoconhecimento, autoestima, controle emocional, e isso eu trabalho bastante com os meus pacientes. Até para quando surgirem situações como essas, a pessoa saber... Claro que nem sempre, né? A gente não é uma máquina, um robô, mas o quanto mais a gente exercitar isso, melhor. Né? Nas suas redes você fala, né? Você dá dicas, muito bacana, né? Eu queria só voltar, que ficou isso na minha cabeça, com o assunto do filho do Chico Anísio, que, então, assim, os pais, ele teve um processo, ele não se suicidou de uma hora para outra. Ele foi ficando deprimido, aí ele emagreceu. Então, quer dizer, nesse caso, os pais poderiam ter atuado, ou... não estou falando quem não fez, mas se tiver uma situação como essa, que tomou o chá, ou que tomou um alucinógeno, não sei como... E aí pode usar esse remédio. Uma das indicações da acetamina é nos guias internacionais de psiquiatria. Depressão refratária, quer dizer, 2 medicações em suas doses e tempos adequados sem resposta. Então, o terceiro passo, a terceira linha é usar essa medicação. Na terceira linha também está a estimulação magnética transcraniana. E no terceiro passo também está a eletroconvulsoterapia, o ECT. Você pode escolher um dos 3. A pessoa que está... O paciente e o médico que está tomando conta, eles vão escolher um dos 3. Cada um tem seus benefícios, tem seus riscos, e você escolhe o que mais faz sentido para você entre esses 3. O que não está no... preta. São três técnicas diferentes, são 3 técnicas. Uma é venosa, outra é uma estimulação magnética transcraniana, e outra é a eletroconvulsoterapia. Não está nos guias internacionais, cogumelos, ayahuasca, chá de Santo Daime, São Pedro, peiote, isso não está nos guias internacionais. A gente não tem essa evidência. Você não deve se tratar, se você tem uma doença, você vai no médico. Você não deve tratar um câncer com chás, com chá de hibisco. Quer tratar com chá de hibisco? Trata, mas não esquece de tomar seu quimioterápico, de ir no seu oncologista. Nós temos alguns exemplos, pessoa que foi só no chá de hibisco, essas coisas morreram, né? O Steve Jobs é um desse que... Uma pessoa da Record, inclusive, né? Que foi nessa, teve uma pessoa da Record que fez isso. Então, você não deve fazer isso. O caso do filho do Chico Anísio, ele tinha uma doença prévia, eu vi a entrevista, ele tinha uma doença prévia, ele não teve sucesso com o tratamento via oral. Não foi claro em dizer se o terceiro passo de tratamento foi adequado. Eletroconvulsoterapia. Acho que nem deu tempo, né? Deve ter dado, porque não é uma coisa do dia para a noite, uma coisa que é alongada. Talvez, ou ele pode ter sido refratário. Não é todo mundo que a gente consegue salvar. Tem pessoas que a gente não consegue, então pode ter sido refratário. O que não é para se fazer é usar um alucinógeno que não tem menor evidência. Eu não sei, por exemplo, se a ayahuasca não pode criar ideações suicidas, se ela não pode piorar o quadro depressivo. Eu não tenho essa informação. Né? Eu não sei se o cogumelo pode piorar ou se ele pode criar ideações. Eu tenho medicações, você pode olhar na bula da medicação que você tem em casa, algumas delas estão escritos efeitos adversos, ideação suicida, depressão, ansiedade, né? Eu não tenho bula do cogumelo, não tenho a bula de tudo. A gente para, exatamente, não para pra ler. Eu só de fruta, mas eu não vou tomar mais isso. Então não toma. Mas você tem que ler, ela tá lá para te informar dos riscos versus os benefícios. Eu brinco, mas sou a favor de ler. O pessoal não lê nem bula de ovo, de caixa de ovo, que tá escrito lá. Eu leio e começo a sentir, falar assim, eu não tô. Mas aí eu leio assim, um remédio para dor de cabeça. Fala assim, vai estar com tontura. Eu já tomasse um remédio, eu fico meio tontinha. Uma vez eu dei um curso sobre micro-ondas. Eu falei sobre micro-ondas. Estava no final do curso, pegaram para mim e falaram assim, escuta, fez essa pergunta, como é que você sabe tanto do micro-ondas? Eu falei, eu li o catálogo. Ninguém lê. Isso foi bom. Tava tudo no catálogo que eu falei. Eu só peguei o catálogo, fui perguntando coisa ali. O pessoal falei, cadê o seu catálogo?
deve estar numa gaveta. Ninguém lê o catálogo. Que coisa. Então é coisa da bula, né? Pergunta um monte de coisa, tá tudo na bula. A gente não tem bula da ayahuasca, a gente não sabe como funciona, a gente não sabe se funciona ou não para depressão, a gente não sabe de cogumelo, não tem bula de cogumelo. Até medo. A gente não tem nada. Só vai pelos depoimentos, né? Isso, mas só o depoimento que deu certo. Porque tem um viés do depoimento que deu errado, ninguém conta. Né? Tem alguém que conta, mas esse caso. Então é mais um movimento cultural. Na minha visão, existe uma Big Pharma atrás desse cogumelo, existe uma farmácia, uma indústria farmacêutica que quer vender cogumelos para a gente tomar devagar, microdoses. Existe essa indústria que a cannabis montou, né? Então existe a indústria que a gente chama de tradicional, que é dos remédios de venda de farmácia, aí conseguiu colocar o canabidiol e o cannabis como medicação e ganharam muito dinheiro com isso. E na minha visão existe uma indústria, essas indústrias da cannabis colocam junto tentam fazer um novo sucesso com os cogumelos. Então a gente tem que ter muito cuidado. A utilização do cannabis para isso daqui que está se direcionado? A dor, né? Para autista, né? Por exemplo, para esses trabalhos todos, o que vocês acham? A gente tem indicações formais e reconhecidas. Se não me engano, são 40 indicações reconhecidas pelo CRM. Eu não lembro delas de cor, não é minha especialidade, mas a gente tem indicações reconhecidas pelo CRM. Qualquer uma outras dessas é um uso off-label, um uso que não quer dizer que está errado, mas ele deve ser de responsabilidade do médico. É que vai desde a ansiedade até doenças como câncer, muitas dores. Epilepsia, né? Epilepsias Lennox-Gastaut, se não me engano, são epilepsias de infantis, que aí você tem comprovada a eficácia. Não é que só parece que eu dei para garotada de 14, 15 anos, me perguntaram um monte disso do cannabis. Inclusive um cara que chegou lá, todo cabelinho assim, quando é que vai liberar? Eu falei, olha, acho que eu uso médico, para isso. Eu tenho quase certeza que ele não estava interessado no uso médico daqui. Interessado em outras aplicabilidades. Foi. Esse é pior ainda, né? Você não sabe nem o que tem dentro, não tem nem bula, e você não sabe nem o que tem dentro do que você está eu acho que ele até sabe o que tem dentro, mas não deve ser muito Eles perguntam tudo, né, doutor? Nossa, meu Deus do céu, perguntam muita coisa. Mas sabe esse negócio de ansiedade e depressão? Quando eu entrei lá na Record, no Fantástico, é impressionante, parece que as pessoas elas têm alguma coisa contra a Globo. A Globo e como não dá para atacar a Globo, elas estão com quem trabalha na Globo. Né? Eu trabalhava lá, eles me chamavam lá de doutor polêmica, de doutor bactéria, me chamavam de doutor polêmica. Polêmica. Sabe? Doutor polêmica, que tudo que eu fazia, tudo que eu falava, na segunda-feira, tinha pelo menos, o mínimo que teve lá foi 350 e-mail querendo minha cabeça, falando que eu estava errado, falando que estava esse negócio. Tanto que eu era o único que tinha que fazer a matéria, tinha que escrever em PDF, cada palavra referência bibliográfica. Nossa. Sabe o que o pessoal fazia, eles mandavam. Perseguição, né? Não é que eu falava para as não pode colocar na parte de geladeira. Todo mundo, isso é para aparecer, que a geladeira faz espaço para a geladeira. Mesmo, não pode lavar carne. Todo mundo tem que lavar carne. Quer dizer, tudo. Aí eu cheguei e falei, pô, eu não ganhava nada, fazia com boa vontade. Eu fazia marketing, na época eu fazia marketing lá em Getúlio Vargas. Aí eu fui falar com o professor, ela falei, pô, sai largar tudo, isso daqui vai chutar o pó da barraca, para esse negócio. Que, pô, a gente faz com boa vontade, não ganha nada, o pessoal fala. Aí ele virou para mim e falou uma frase que eu falei, escuta, mas você está tendo muita pessoa do contra? Eu falei, tô. Ele falou, que ótimo. Eu falei, por que ótimo? Ele falou que as pessoas só atacam o sucesso. É verdade isso? As pessoas só vão contra, só atacam a pessoa que está fazendo sucesso. Se a pessoa não tivesse achando que está fazendo sucesso, as pessoas não estariam incomodadas. Sim. É uma realidade isso? Então, pô, tomara que me xingue. Não, acho que faz sentido mesmo, né? Essa coisa de atacar. Aí sabe o que eu queria saber da Luísa? Luísa, é assim, a gente sempre fala que agora, né, tá falando muito de Setembro Amarelo, tudo. E aí falar é fácil, né? Mas na prática, não. O que você indica mesmo? Assim, então o doutor também poderia falar um pouco mais de estudos, de projetos, que na prática realmente funciona. É o quê? Os pais dentro de casa, as atitudes, ou mesmo brigou com o marido, namorado, ou o meu cabelo, né? Porque hoje em dia, né? Acho que você deve ter bastante paciente assim também, né? Da aparência.
Porque a gente vai falar sobre essa coisa. E você também, essa parte coach pessoal, né? Que a gente fala, não é coach, mas... harmonização facial. Harmonização. Harmonização, os padrões. O que você indica, assim, né? Que eu sei que você tem... Uma coisa eu vejo, assim, muito no Setembro Amarelo, as pessoas se disponibilizando. Olha, eu te ajudo, se você está mal, fale comigo, né? Eu acho isso muito bacana, porém perigoso, né? Porque a pessoa que está ali se disponibilizando a te ouvir, ela não é um profissional qualificado, né? Se uma pessoa está sofrendo uma depressão, algo nesse sentido. Mas é muito importante quando a gente identifica que a pessoa tem sinais, né? Voltado a isso, orientá-la a procurar uma ajuda profissional, estar sempre presente, né? Identificar mesmo esses sinais. Eu acho que não é falado de que forma eu consigo identificar isso na pessoa que está passando por um momento difícil como esse. Eu acho que passa despercebido pelos outros, entende? Então, eu acho que o falar é importante para que as pessoas tenham consciência de identificar, né? De alguma forma, a pessoa que está do seu lado, às vezes, pode estar com uma depressão e você não está vendo. Então, quando a gente identifica, putz, acho que ela está precisando de ajuda, orienta a procurar um profissional qualificado que vai te auxiliar, te ajudar, né? Entendi. Então... A pessoa quer muita coisa prática, né? Eu não sou médico, o que eu recebo de coisa, doutor, eu tenho uma mancha preta no braço. O que você... Eu falei, não vai no Google. Doutor, eu posso lavar o cabelo? Eu posso não lavar o cabelo para dormir? Nós chegamos no tempo, foi uma mulher que falou numa quinta-feira, me telefonou às 10 horas da noite, pegou, o doutor falou, escuta, é o seguinte, que hoje foi muito trabalhoso, hoje foi terrível o dia. Eu queria ver se o senhor me autoriza a ir para a cama sem lavar o cabelo. Eu não sei quem é até hoje. Eu falei, não autorizo. Não sei quem é, não autorizo. Não deixa. Não, é que eu leio assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, né, sem parar. Então, fala assim, dicas para melhorar a saúde mental. Dicas para tirar a ansiedade, a depressão. Quase tudo, viu? Eu acredito mesmo. Ela já apareceu cada coisa. Lembra que eu falei da meia com cebola? Na vez que esse negócio aqui, ela até falou, nossa, tem uma pessoa que faz um podcast. Eu falei, o que é? Você está brincando comigo. Eu vou falar assim, põe cebola na meia para melhorar. Eu vou assim. Mas, por exemplo, durma 8 horas, mais do que 8 horas. A gente não consegue. Então já a depressão, a ansiedade já piorou. Aí se alimente, aí a correria não dá para alimentar direito. Então essas dicas no dia a dia... bombas. É difícil, mas agora eu vou parar e vou falar uma coisa muito séria. Isso vale a pena que eu conto a semana. Obrigada, Bela Paulista, nossa parceira. Cadê, Brunão? Vamos deixar aqui, vamos falar dos nossos parceiros, porque já esse papo tá voando e eu não tô falando dos parceiros da Bela Paulista. Acho que é um dos podcasts que mais tem parceria legal, que é a Bela Paulista, que nos abrilhanta, nos deixa com, né, os nossos convidados, os nossos parceiros. A REC Brindes. Eu tô fazendo muita comercial aqui, mas é que a gente tem que valorizar. Inclusive, não tem aí um kit ali embaixo, aqui, ó, na sua frente ali? Eu vou presenteá-los com um kit especial da... Agora é Indústria para Favela. Aqui, ó. Não é de favela, não. Um projeto super legal da Big Build. Super, ó, tira só um saquinho. Aqui, ó. E aqui, ó, pra vocês. É o único podcast que tem parceria com tudo. É caneca, é comida, é beleza, gente. Essa Big Beauty é o que produz a coisa. E eles estão com um trabalho muito bacana, que eles estão levando produtos com qualidade para a favela, para as comunidades. Eu fiz que ela falou que então eu os conheci num evento que teve numa cidade chamada Engenheiro Coelho, que ele pegou cabeleireiros que foram gratuitamente, pegou as pessoas de rua e ele deu os produtos que as pessoas lavavam. Então virou parceiro nosso. Por isso que é um produto com uma qualidade muito legal que a gente usa e ele está com esse projeto agora que é da... Muito legal. Então, ao invés, nossa caneca da REC Brindes, mais uma vez. Maravilhoso, e né? aqui esse nosso espaço maravilhoso, que é a Fortal, que está realizando nossos sonhos. Tem o Vitor, o Bruno, o Jorge, nossa equipe completa que a gente recebe todo mundo
mundo de tapete, né? Tapete vermelho, né, doutor? Muito legal, né? Então, esses nossos parceiros fazendo, que a gente falou de comida, mas assim, o dia a dia de saúde mental é muito difícil achar na internet. E também ficar tomando um monte de remédio é difícil sem orientação médica, né? Por isso que é importante, primeiro de tudo, organizar a sua rotina, né? Eu ia falar justamente isso. Se eu tiver uma dica para dar, rotina. Exato. Então, eu preciso... Peraí, deixa eu parar, pensar, deixa eu anotar tudo que eu preciso fazer, quais são as minhas tarefas, e eu vou dividir na semana. Então, eu vou encaixando nos horários o que eu preciso fazer. E nesse cronograma da semana, eu vou encaixar uma atividade física, né? E todas as coisas que você buscou aí, de dicas. Meu Deus do céu, eu tô vendo você falar. Mas tem 4 pessoas que fazem minha agenda. Não tem uma atividade física. Vocês têm... Pode falar, não sou eu só falo da imprensa. Você ajuda, você gosta também. Você ajuda, ela arranja coisa. Eu tenho 4, até um dia eu estava brincando, que eu falo assim, o doutor está dando para encaixar coisa na agenda. Eu falei, compra outra agenda. E as suas dicas, doutor? Fala pra gente também. Rotina é o principal. Né? Rotina é sempre horário para acordar e horário para dormir. Ixi, eu nunca Isso é o principal. E qualidade de sono. Então, se tem ronca, se não acorda de noite... Ronco. Nem todos... Eu tô ficando aqui. Nem todos os sintomas são só psiquiátricos, né? Primeiro, qualidade de sono. Então, tem uma série de profissionais de qualidade de sono. Existe a terapia cognitiva da insônia. Terapia cognitiva comportamental da insônia. Que é um psicólogo especializado em te ajudar a organizar essa rotina. E tem várias técnicas para isso. Tem aplicativos também que fazem isso, que vão te ensinar essas técnicas. Técnicas, por exemplo, nunca durma com nada na cabeça. Então, vai dormir com um bloquinho. Se você é uma pessoa que fica super ansiosa, dorme com um bloquinho e é o estacionamento de ideias. Guarda suas ideias lá, amanhã você revê elas. Essa noite a gente não vai se falar 3 horas da manhã, viu? Celular no peito. Celular no peito, que eu acordo quando aquece o peito. Pra gente... Quando ele liga 3 horas da manhã, olha, não sei o que, né, doutora? A gente conversa. Pra gente é bom, porque assim você fica mais doente. Então, quanto mais doente, mais vem visitar, mais vem procurar a gente. Então é bom. Eu preciso fazer isso. Daí que eu acordo às 3 horas da manhã, quando chega umas 7 horas... Para mim já é meio-dia. Então, 5 horas da manhã eu estou mandando e-mail para todo mundo, estou mandando mensagem, WhatsApp. E eu estou com insônia, por que a pessoa não responde? Eu fico assim, então o telefone, a pessoa quer? Como assim? Você sabe que eu sou responsável. Pode marcar o tratamento com vocês dois. Aí eu já estou na clínica na segunda-feira. Mas eu sou responsável para dar uma notícia boa, que são os nossos parceiros, e também para falar que, para mim, esse bate-papo foi o mais rápido da história. Nossa, do nosso. Foi muito fantástico. assim. Nós temos um monte de coisa muito rápido. Eu tenho que falar, olha, já vai acabar. Mas antes. Posso fazer um convite para vocês? Gente, pode marcar um dia. Vocês voltam? Com certeza. Vocês voltam, tem tanta coisa para fazer. Até que assim, foi espetacular vocês dois juntos, mas eu tenho muita coisa que eu quero falar para você, tem muita coisa para você. Então, a gente, além de marcar um para cada um, eu queria também, no relançamento, que nós vamos relançar, foi convidado para fazer um programa de rádio, agora com mais espaço, isso daqui tudo, que nós paramos por causa da eleição, isso daqui tudo, mas vamos voltar. E vai ter mais espaço, eu queria levar vocês. Com certeza. Vamos deixar as considerações finais, né? Onde que te encontra? Nossa, existe super. Convidadíssimo. Não, super. Tem que voltar. Convidado do Backcast volta, né, doutor? As pessoas fantásticas, conhecimento assim, conhecimento e falam fácil, do jeito gostoso de ouvir. Vocês conseguem traduzir uma coisa que é técnica, traduzir uma coisa que... Eu entendo um pouquinho mesmo de bactéria, mas não entendo nada dessa área de vocês e eu entendi tudo que vocês falaram. É um tema tão difícil, né? Uma coisa tão séria que acaba com a vida, né? E as coisas. Eu queria assim, então assim, a gente só tem uns minutinhos, mas assim, para falar um pouco das suas redes sociais e uma mensagem, como te procura, alguma dica, e o doutor também. Então a gente vai, como a gente já começou, eu vou começar a falar com o doutor e você termina, faz as honras da casa, Luísa. Fala, doutor, por favor. Como é que a gente acha? Também eu vou escrever aqui, vou procurar você também. Eu já tô lá no... cetamina.com, e @cetamina no Instagram, consegue me encontrar, consegue ver alguns textos que eu produzo, consegue ver alguns artigos científicos que eu seleciono, que eu acho que é de interesse do público. Você tem Instagram? @cetamina. Legal. Cetamina, olha. Cetamina. Isso.
YouTube não tenho. Tenho. TikTok? Não tenho. Eu tô treinando algumas danças, tá aí pro segundo semestre. Aqui, ó, especializa. Pro segundo semestre. Segundo semestre a gente vai começar com o TikTok, eu tô aprendendo algumas danças, brincadeira. Ai, que legal, doutor. Mas assim, um tema muito legal. Eu acho que a entrevista foi super legal. Eu tenho um podcast sobre cetamina. Chama Sobre Cetamina. É um podcast sobre cetamina. E é um podcast em que eu trago os artigos científicos mais importantes da área que tem um potencial de ajudar. Encontramos no YouTube? Encontra no qualquer agregador de podcast. Né? Ele é direcionado para médicos e para profissionais da área de saúde. Certo. Legal. Então, é bem interessante de ver eles. Não, e é bacana, porque você trouxe estudos, números, né? E eu acho que isso é importante, é informar a população. Inclusive, eu não sabia desse remédio e eu acho que os pais, todas as famílias têm que saber dessa opção que salva a vida. Sim, salva a vida. Salva a vida, né? Anestesistas salvam vidas. É verdade. Salvam Parabéns vidas. Pelo seu trabalho, muito viu? Obrigado. Parabéns. Muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigado. E volte, né? Vai voltar, vai para a Rádio Mundial. Luísa. Linda, Luísa Rodrigo. Bom, me acha no Instagram, que é Luísa Varela A. Em breve estou com o podcast Superação, então acompanhem, que eu estarei lá lançando também a data. Estou com outro projeto também que eu ainda vou falar mais um pouquinho a respeito, que é voltado mais à arte-terapia, uma peça que... Legal. Isso, junto com um grande amigo meu, ele é ator, o Vincenzo Rick, a gente está aí. Estamos esperando ele aqui, hein? E aí nas minhas redes eu vou falar bastante a respeito disso. E nas minhas redes também eu falo muito sobre todas essas questões voltadas à psicologia, saúde mental. Então me acompanhem, que é Luísa Varela A, no Instagram. @Luísa Varela A. Luísa Varela A. Isso. Não tem nenhum ponto, né? Não. E depois vai estar na descrição, também é legal aqui. Que legal. Eu agradeço imensamente o convite. Eu amei estar e conhecer vocês. O doutor também, adorei conhecer. Isso que é legal, a gente conhecer gente bacana, né? Eu fico tão feliz. Sim. Fantástico. Legal. Vocês são incríveis, de verdade. Assim, adorei mesmo. Obrigada por ajudar e eu espero que esse vídeo ajude muitas pessoas. Siga o Dr. Bactéria, Dr. Bactéria Oficial. Acho que quase vou mudar o nome do BacCast para CursoCast, que a gente aprende tanto aqui. Aula. Cada dia. E eu vou pedir para os seus seguidores seguir a gente também no @BacCast, @BacPapo, no Dr. DR Bactéria Oficial do YouTube, para a gente bombar nos vídeos legais com essas pessoas super legais. E o meu... Parabéns! Maravilhosa, nossa, maravilhosa. Obrigada. Tchau.